Boa noite a todos, boa noite docente, aqui é Eunice Janete José Costa. Hoje eu venho falar da norma 10, contratos de construção. Vou ser breve nessa norma. Tópicos da norma. Vou falar dos seus objetivos, âmbitos, definição, crédito do contrato, custos de contrato, reconhecimento, alterações na estimativa, divulgações e, por fim, teremos alguns exemplos do exercício. Bom, o objetivo desta norma do contrato, esta norma estabelece o tratamento contabilístico do rédito e dos correspondentes custos relativos a contratos de construção. Âmbito. Esta norma deve ser aplicada na contabilização dos contratos de construção, nas demonstrações financeiras das entidades contratadas para a execução dos trabalhos. Definição. Por definição, o contrato de construção é um documento esse que é negociado para a construção de um ativo ou de uma combinação de ativos que estejam intimamente interrelacionados ou interdependentes em termos de concepção tecnológica e a função de seu propósito ou uso final. Contrato de preço fixo é um contrato de construção em que a entidade contratada concorda com preço fixo ou com uma taxa fixada por unidade de output, que, em alguns casos, estejam sujeito a cláusulas de custo escalonadas. Contrato de cost plus é um contrato de construção em que a entidade contratada é reembolsada por custos permitidos ou de outra forma definidos mais uma percentagem destes custos ou por uma remuneração fixada. Rédito de contrato. O rédito de contrato deve compreender a quantia inicial do rédito acordada no contrato, alterações no trabalho inicialmente contratado, reclamações e pagamentos de incentivos, desde que sejam provável que resultem em rédito e possam ser mensurados com fiabilidade. O rédito de contrato é mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber. Custos de contrato. Os custos de contrato devem compreender custos diretamente relacionados com o contrato específico, custos atribuíveis à entidade em geral e que podem ser imputados ao contrato, outros custos que são especificamente debitáveis ao cliente nos termos do contrato. Os custos diretamente relacionados com o contrato específico. Nesse caso, estamos a falar dos custos que as entidades estão relacionadas ao contrato entre as duas entidades, tanto a entidade que irá prestar o serviço como a entidade que precisa do serviço. Reconhecimento direto dos gastos do contrato. O rédito e os custos de contrato devem ser reconhecidos como rendimentos e gastos, respectivamente, com referência à fase de acabamento da atividade do contrato na data do balanço. Reconhecimento das perdas do contrato. Quando for provável que os custos totais do contrato excedem o rédito total do contrato, a perda ou prejuízo esperada deve ser reconhecida imediatamente como um gasto. Reconhecimento de rédito. Espera um pouquinho. Falei. Alterações nas estimativas. O método de percentagem do acabamento
é aplicáveis às estimativas atuais do rédito e dos custos de contrato numa base acumulada em cada período contabilístico. Divulgações. Devem divulgar a quantia de rédito do contrato reconhecida como rédito do período, os métodos usados para determinar o rédito do contrato reconhecido no período e, por fim, os métodos usados para determinar a fase do acabamento dos contratos em curso. Uma entidade deve apresentar como ativo a quantia bruta devida por clientes relativa aos trabalhos do contrato e como um passivo a quantia bruta devida a clientes relativa aos trabalhos do contrato. Um exemplo prático, um exercício, uma entidade desenvolve o comércio hardware informático, referenciado e adotado às necessidades de cada cliente, e comercializa o software sob a forma de contratos de licença de utilização e da assistência técnica, com a duração de 2 anos, cobrando uma taxa inicial do período da licença e um conjunto de taxas durante a fase de desenvolvimento do hardware. Durante o período da licença, não existem montantes adicionais a cobrar, quer pela utilização do software, quer pela assistência técnica prestada. A questão é de que forma deverá ser reconhecido o rédito? Solução, nesse caso, resposta. Assumindo que o desenvolvimento do hardware se enquadra na definição de um contrato de construção, o rédito no desenvolvimento do hardware terá que ser contabilizado com base a percentagem do acabamento, conforme requerido pela NIRF 10, Contrato de Construção. A venda das licenças de software e a assistência pós-venda enquadra-se no âmbito da norma 28, rédito da norma 28, que é o rédito. De acordo com esta norma, as taxas de utilização de software e de assistência técnica deverão ser reconhecidas numa base constante, linha reta, durante o período da licença. No que se refere à assistência pós-venda, caso fosse possível desenvolver uma estimativa inicial para o número de chamadas, deveria ser utilizado outro método mais apropriado. E assim termino esta norma. Obrigada.